E estamos de volta com o jornalista Aloysio Moraes, fundador do Jornal de Fato, que existiu durante 3 anos, uma existência relativamente curta, mas que marcou presença muito importante na cena mineira e na luta contra a ditadura militar. O De Fato, então, teve quantas edições, Aloysio? Foram 28 edições. Foram 3 anos, né? Durante 3 anos. E eu acho interessante, ele abordou assuntos muito chocantes na época. A primeira lista de torturadores foi o De Fato que publicou e teve repercussão nacional, talvez até internacional. Então, o De Fato, ele tinha um ritmo de trabalho muito intenso, porque todos nós que participávamos, nós éramos profissionais da grande imprensa. Você trabalhava no Jornal de Minas, as pessoas trabalhavam em outros jornais. Nós fazíamos o jornal em reuniões à noite e vendíamos o jornal quinta, sexta, sábado, domingo, de 10 até 1, 2 horas da manhã. Quer dizer, nós éramos jovens, né, Luiz? Para suportar uma... Bons tempos aqui, apesar da ditadura. Apesar da ditadura. Que isso é uma coisa que as pessoas também têm que ter noção. Era uma época muito dura, de muito medo, porque as pessoas desapareciam, as pessoas eram torturadas, mas era uma época também muito viva, muito vibrante. Justamente. Bom, essas publicações, né, essas primeiras publicações, a gente fez uma edição pagava a outra. Isso. Né? Então tinha esse mecanismo. E às vezes não pagava. E a gente criou. Mas a gente lutava com isso. Uma edição paga a outra. Desde o Gol a Gol, lá o nascimento do Gol a Gol. E no De Fato, então, nós adotamos o mesmo sistema. E o detonador aí da criação do De Fato foi o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 75. Né? Porque o Jornal de Minas fez um editorial de primeira página praticamente defendendo a morte do Herzog por se tratar que estávamos numa guerra. E aí houve uma debandada de jornalistas do Jornal de Minas. Foi um editorial de página inteira, né? Todo mundo ficou enojado com aquela coisa e todo mundo que pôde saiu de imediato, outros saíram, né, mais para frente. O que é interessante lembrar disso. A experiência dentro do Jornal de Minas era muito boa. Era uma turma também de jornalistas que estavam se formando e que se tornaram todos grandes jornalistas. Porém, ali a gente viu a contradição máxima. Nós trabalhávamos num jornal que defendia a morte de jornalistas. Então, ficava difícil. Total. Não é? Aí criamos o nosso jornal para a gente escrever aquilo que a gente realmente pensava. E aí partimos, então, para a criação, né, do De Fato. Foi uma experiência muito, né, interessante. Né? Na época, né, havia uma explosão de imprensa alternativa em todo o país. Até lá no Acre tinha seu jornal alternativo, era a época da Resistência. Versus, era a época da Versus, movimento que você trabalhou. Justamente. Mais para frente. Opinião. Mas, então, surgiu, proliferaram, né, essas publicações todas. E aqui, então, nós criamos o De Fato, que reuniu muita gente. Mais de 100 pessoas passaram pelo De Fato ao longo, né, da existência. Não só jornalistas, mas gente de tudo quanto é gente que queria ajudar de alguma forma, inclusive vendendo o jornal. Nós éramos uma referência. Eu me recordo até de uma carta que chegou do Miguel Arraes para nós, elogiando a nossa iniciativa. Carta que nós tivemos tanto medo que eu acho que eu tenho a impressão que a gente picou a carta e jogou no vaso sanitário, de tanto medo que tinha de ter aquela carta do Miguel Arraes. E a gente tinha assinantes até no exterior e tal, né? O jornal cresceu. Outro assunto que eu acho interessante abordar, esse aqui, por exemplo, homossexuais em Minas, homossexuais em Minas como judeu na Alemanha nazista. Porque hoje é uma coisa relativamente comum, mas naquela época você defender a dignidade dos homossexuais... Para você ter uma ideia... Era um assunto tabu. O João Silvério Trevisan escreveu uma carta agradecendo e dizendo que nós tratávamos do assunto com tanto respeito como quem entrava numa catedral. Isso é uma carta que eu tenho do João Silvério Trevisan, do escritor. Temos essa aqui também, acho que vale a pena. É uma homenagem ao Euro Arantes, da Tribuna da Imprensa, que a gente fala, pai da imprensa nanica, fala sobre o binômio dos anos 60. Que era contra qual governo? Era o Juscelino. Justamente o Juscelino. Olha que época boa, hein? O Juscelino tinha o
o slogan dele era sombra e água fresca. Aliás, desenvolvimento e não sei o quê. Quantos anos, né? Quinquenal, né? E aí o binômio, né, era um jornal da UDN, mais ligado ao UDN no início dele, então criou o slogan, binômio, sombra e água fresca. E foi um jornal muito interessante, criado não só pelo Euro, como pelo Zé Maria Rabelo, também foram os dois linha de frente no jornal. Agora, eu acho interessante, tem esse artigo aqui que eu queria também mostrar, acho que a capa é um pouquinho só um pouquinho, assim, vamos dizer se é possível. Isso aqui é um artigo da Ceres Espínola Castro, que foi secretária de Educação, quando ela fazia o doutorado lá na França. Em 1992, ela fez um ensaio sobre o Jornal de Fato. Amarelecido pelo tempo, né? Um pouco de xixi de gato também aqui, viu, Luiz Moraes, lá dos meus gatos. Mas, enfim, ela fala do De Fato tendo duas fases. A primeira, essa nossa, da criação dos jornalistas, nós tínhamos uma participação igualitária, todos escreviam, todos trabalhavam, todos vendiam jornais. A segunda fase já é uma fase mais politizada, partidarizada, onde algumas pessoas ligadas a partidos clandestinos, que estavam clandestinos na época, entraram no jornal. João Batista Marisguia, Flamínio Fantini, Roselena Nicolau, algumas pessoas. Flávio Andrade. O João Aí Campeão. vem uma segunda fase. João Machado. É uma segunda fase onde eles consideravam que a gente tinha um jornal na mão que a gente não sabia muito bem o que fazer com aquilo em termos estricto senso partidário. Então, a pauta muda. A pauta fica mais politizada. Também os tempos começaram a mudar, né? Isso. Porque a ditadura começou a chamada distensão, né? Lenta e gradual, né? da ditadura, né? Começou a tomar um novo rumo e também a conjuntura nacional começou a surgir novos personagens no cenário. Começou, por exemplo, o Lula, né? O Lula começou, né, no ABC, a surgir Paulista. As greves, né? As grandes greves no ABC, e mesmo aqui em Belo Horizonte, começaram. A derrota da Arena nas eleições, a grande derrota. Isso. Então, o cenário começou a mudar, né? E isso refletiu nas páginas do jornal, do De Fato. E pessoas que vieram depois a participar da criação do PT, por exemplo, né? de partidos até então clandestinos, mais tarde vieram a ser, né? Liberados, né? Vieram participar do De Fato e, de certa forma, tomaram um pouco do poder ali. Eu acho que tomaram... A influência deles foi muito forte. Eu, né? particularmente, acho que tomaram completamente, e eu tenho realmente uma certa mágoa, é minha, porque nós tínhamos uma divisão de trabalho igualitária. Todo mundo trabalhava, vendia. Essas pessoas eram uma espécie de aristocracia dentro do De Fato. Flamínio Fantini e outras. Então, eles davam ideias, eles discutiam, eles faziam revisão. Não punham muito a mão na massa. Isso daí realmente não adianta. Eu tenho mas isso. o jornal acho que ganhou de outro lado também, ficou mais consistência política. Consistente e tal. Acho que tem esse lado. Né? A gente começou a abordar certos assuntos. A anistia, por exemplo, entrou muito na nossa pauta. Né? A questão dos presos políticos. Mas eu acho que perdeu em criatividade. A questão dos presos políticos, né? Ou seja, a pauta também foi mudando, né? Um pouco refletindo também o momento político. Né? Era um momento de luta pela anistia, né? Né, denunciar, né, os presos políticos, a questão dos presos políticos, né? Então... E a grande imprensa foi se abrindo também. Então, justamente. Nós fomos perdendo leitores. Foi perdendo leitores para a grande imprensa, que é um movimento normal. E ao longo desse processo, o jornal foi esvaziando, porque muita gente que participava, né, dos trabalhos ali em torno do jornal foi se afastando e partindo para outros jornais, outras iniciativas, né, políticas e tal. Então foi esvaziando. E então aí aconteceu no dia 2 de setembro de 78, um ano eleitoral, né, De Fato foi invadido,
foi invadido por terroristas, arrombaram lá. Eu morava lá com outro companheiro, o Fernando Assunção. Nesse dia, a gente não dormiu lá, né? E eles ficavam, parece, monitorando a gente, porque eu recebia muito telefonema de madrugada, os telefonemas esquisitos, parece que estavam esperando um momento, não tinha gente lá para arrombar lá. E numa sexta-feira, então, de sexta para sábado, nós dois coincidimos de nós dois não dormirmos lá, e arrombaram lá e logo depois o de fato acabou. Destruíram então algumas coisas, deixaram alguma coisa, parecia uma bomba, né? O interesse de incendiar lá e tal. E como o jornal, isso foi em setembro, como o jornal já estava meio capenga, então acabou isso também decretando foi numa hora, acabou numa hora certa. O fim do jornal. Né? Acabou numa hora certa, né? Foi numa hora certa, sem trauma. Já tinha dado a sua grande contribuição, né? Vamos fazer um outro. E aí foi surgindo também, quer dizer, o jornal Movimento, Opinião também foram crescendo e foram atraindo também pessoas. Eu mesmo fui uma das pessoas e acabaram sendo abrigadas, por exemplo, no jornal Movimento. Eu trabalhei lá durante um bom período. Assim. Vamos fazer outro intervalinho, então, e vamos voltar falando agora da conjuntura nacional, do papel da imprensa hoje, e se há, quem sabe, lugar para um novo tipo de imprensa alternativa, se há necessidade dessa nova imprensa alternativa. Existe. Até daqui a pouco.